Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje veremos sobre a compreensão e nomeação das fontes de energia. Vamos lá? Então, as fontes de energia que a gente tem hoje nem sempre foram as mesmas. Com o passar do tempo foram criando-se novas e elas foram sendo otimizadas também para que pudessem ser melhor aproveitadas. Quando a gente fala de fontes de energia, nós estamos falando de instrumento e de recursos que vão conseguir transformar em energia alguns materiais que estão à nossa volta, tá? Seja o sol, as águas, o vento, a água, e vão converter tudo isso, às vezes, em eletricidade, em calor ou outras formas, tá? Desde muito tempo, o homem já começou a perceber que o sol poderia ser uma fonte de energia que poderia ser aproveitada. E o calor do sol era aproveitado para aquecer e para que algumas atividades fossem feitas durante o dia. Hoje, né, esse calor ele ainda é utilizado, por exemplo, no processo de secagem de roupas. Quem aqui já não ouviu o comentário? Que dia lindo de sol, hoje está um bom dia para se lavar algumas roupas. Por que isso acontece? Porque vai ser o calor proveniente do sol, né, vai ser o responsável por fazer a secagem das roupas de uma forma mais acelerada do que em um dia nublado ou em um dia chuvoso. Só que o homem não parou por aí, né? Além de utilizar o calor do sol, começou a utilizar o fogo, começou a compreender como que ele poderia ser usado, né? Também para essa parte de aquecimento e também para preparar alguns alimentos, já que nem sempre o sol estaria disponível. E aí, quando a gente fala de fontes de energia, a gente pode fazer uma subdivisão em dois grandes grupos. A gente tem um grupo de fontes renováveis e em fontes não renováveis, tá? Quando a gente fala de fontes renováveis, a gente está falando daquelas que não se esgotam, porque de alguma forma podem ser reaproveitadas. Como fontes renováveis, a gente pode citar aí a energia solar, que é a energia proveniente do sol, a hidroeletricidade, né, que é a energia proveniente da água. Temos a energia que vem aí até mesmo do calor, né, e temos a energia geotérmica que vem do interior da Terra, que a gente vai ver mais detalhes, e até mesmo da biomassa. Já quando a gente fala das fontes não renováveis, a gente está falando de fontes que são esgotáveis, ou seja, que em algum momento podem se acabar, porque elas têm fim, não tem como ser reaproveitada, que é a energia que vem aí a partir do petróleo, do gás natural, a partir do carvão ou a partir da energia nuclear. Então vamos entender mais detalhes sobre essas fontes. Quando a gente fala de fontes de energia não renováveis, como eu já falei, são aquelas que não podem ser utilizadas novamente, porque não podem ser reaproveitadas. Como exemplo, a gente tem aí petróleo, carvão mineral, gás natural e nuclear. Quais são as principais informações sobre cada um deles? O carvão, ele é um combustível fóssil que é extraído da exploração de minerais e foi o primeiro a ser utilizado em larga escala. Foi utilizado até mesmo, né, no ramo industrial, quando começou-se a utilizar-se algumas máquinas. O petróleo, ele também é proveniente de uma origem fóssil, enquanto que o urânio não necessariamente tem essa fonte. O gás natural, gente, ele também é proveniente de um elemento fóssil, tá? E todos eles podem ser utilizados para geração de energia. Só que qual que é o grande X da questão aí quando a gente fala de fonte de energia não renovável? Que essas fontes de energia não renováveis, elas são muito mais prejudiciais para o ambiente, porque elas podem trazer uma série de danos, podem lançar uma série de gases para a atmosfera, tornando ela densa e poluída e podendo causar alguns problemas até mesmo de saúde, causar problemas no solo e assim por diante. Quando a gente fala dessas fontes de energia que não são renováveis também, a gente pode citar aí que muitas vezes elas são utilizadas, apesar de todos os impactos, porque para a indústria às vezes ela é mais barata, às vezes ela vai ser produzida também em um tempo mais curto. E aí acaba sendo utilizada na geração de eletricidade, na geração de combustível e até mesmo no aquecimento de casas. Já quando a gente fala de fontes fósseis, né, são as fontes que demoram milhares de anos para serem formadas. Por isso que a gente diz que ela tem um fim, porque até que se forme uma nova camada, né, até que se forme material suficiente para que esses materiais possam ser utilizados, demora muito tempo e às vezes a área nem consegue produzir mais de uma vez. Entre as fontes fósseis a gente tem carvão mineral,
gás natural e o petróleo, né, juntamente com seus subprodutos. E aí acontece que, como eu já falei para vocês, o grande problema é que demora muito tempo para ser formado. Quando eu falo muito tempo, não é cerca de 1 ano, 2, não. São milhares de anos para que consiga de novo se formar, tá? E eles são responsáveis por grande parte da emissão de gases na atmosfera. Então, além deles terem um fim bem próximo, eles ainda podem trazer uma série de danos, tá? E aqui a gente entra aí nas fontes de energia renováveis. Quem são as fontes de energia renováveis? São aquelas que são reaproveitadas, mas também não significa que elas vão estar disponíveis para sempre, sabe por quê? Porque elas podem sofrer alguns impactos, elas podem ser mal utilizadas. Por exemplo, ali tem para vocês que uma das fontes de energia renováveis que a gente pode ter é a energia obtida a partir da água. Só que a água ela pode ser poluída por atividades humanas. E aí, se essa água for poluída, como é que ela vai ser reaproveitada? Não vai adiantar muita coisa. Então, a gente precisa ter uma consciência de cuidar tudo que está à nossa volta, porque por mais que pareça não ter fim, se você não tem cuidado, você não vai conseguir utilizar. E aí vai ser a mesma coisa que não ter. E aí, quando a gente fala de fontes renováveis, além da hídrica, né, que é essa energia que vem da água dos rios, a gente tem a energia eólica, que é a que vem dos ventos, a energia de biomassa, que vem de matéria orgânica, pode vir da cana-de-açúcar, do milho. Temos a energia geotérmica, que vem do calor que está no interior da Terra, a energia oceânica, que vem das marés e das ondas, e até mesmo a energia que vem do hidrogênio, tá? Todas essas são fontes de energia que são consideradas até limpas, porque elas vão causar impactos, mas não tanto quanto as energias que não são renováveis. Vamos ver mais detalhes aí sobre a energia hidráulica, ó. Quando a gente fala desse tipo de energia, são criadas algumas barreiras, né, para que da movimentação da água possa ser aproveitada essa atividade, esse movimento, para gerar energia elétrica. Ó. É vista aí a energia potencial, que é a da água, que se transforma em energia mecânica, e por último a energia elétrica, que vai estar presente no nosso dia a dia a todo momento. A gente tem aí energia solar também, que a energia solar ela é proveniente do sol, pode ser aproveitada na forma de calor ou na forma de luz. Temos a energia eólica, que vem a partir dos ventos, tá? A partir de máquinas, né? Instrumentos que são chamados de aerogeradores. Temos a biomassa, que vem de matéria orgânica, até citei para vocês, pode ser a cana-de-açúcar, pode ser o milho, pode ser até resíduos agrícolas, algas, restos de alimento, que vão acabar gerando gases que também vão resultar em energia. A gente tem a energia geotérmica, que é a energia que vem do interior da Terra. Lembra que a gente tem as camadas da Terra, e conforme a gente vai se aprofundando nessas camadas, a gente tem temperaturas extremamente elevadas, e essas temperaturas podem acabar gerando energia. E aí nós temos também a energia oceânica. O que a gente tem na energia oceânica? É a energia que vai ser gerada a partir do oceano, porque vai se aproveitar o movimento das águas, o movimento das marés. Lembra que tem momentos que as marés vão estar mais elevadas, momentos que elas vão estar mais baixas, e conforme vai realizando esse movimento, também pode ser transformado e se aproveitar esse movimento para gerar a energia cinética, né? E transformar a energia cinética em energia elétrica, tá? É claro que para isso vão se precisar utilizar também alguns recursos, como se precisa lá na eólica, como se precisa na solar. Nesse caso, a gente vai utilizar o que é chamado de maremotriz, tá? E, para a gente encerrar, nós temos o nosso exercitando, que resume um pouco de tudo que a gente viu até aqui, tá? Para começar, a gente tem na primeira questão. Qual definição que a gente pode ter de recursos renováveis e não renováveis? Qual que é a diferença entre eles? O que são eles, na verdade? E aí? Quando a gente fala de recursos renováveis, gente, são aqueles, né, que eu posso utilizar mais de uma vez porque eles podem ser reaproveitados. Mas lembre-se que não é porque é uma fonte renovável que eu vou utilizar a todo momento ou de qualquer forma. Você também precisa ter cuidados com essa fonte, porque se você não cuida dela direito, não tem como ela se recuperar para ser reaproveitada. Já as fontes não renováveis são aquelas que mais cedo ou mais tarde vão se esgotar e que demoram milhões de anos para conseguir se recuperar, e quando consegue,
tá? Lembrando também que quando a gente fala dessas fontes, a gente está falando das formas de energia que podem ser geradas. E é claro que as que são geradas a partir de fontes renováveis, elas trazem menos prejuízos para o ambiente porque não vão causar tanto impacto. E lá na segunda questão a gente tem assim, ó, fonte de energia amplamente utilizada na atualidade, que ainda não encontrou um declínio mesmo com os avanços produzidos pela terceira revolução industrial. Apesar de ser altamente poluidora, ou seja, uma fonte não renovável, essa matriz responde por 80% de toda a energia gerada em âmbito mundial. Esse trecho se refere a qual elemento? Nesse caso, nós estamos falando de combustíveis fósseis. Lembra que a gente viu lá no início da aula? Esses combustíveis fósseis, apesar de às vezes serem mais baratos de serem explorados do que outros, eles podem trazer muitos danos. E esses danos são, por exemplo, o aumento do aquecimento global e o aumento do efeito estufa, tá? Que pode ocasionar aí a elevação de temperatura, prejudicando todos os seres vivos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!